O presente. Entrego a caixa com as mãos tremendo. Orgulho e vergonha se misturam. Fecho os dedos por um segundo e sinto o pulso batendo no couro da mão. Ela abre. Sorriso curto. Surpresa. Divertida. Com medo de me perder para alguém mais rico? A frase atravessa o quarto como um estalo. O som da tampa tocando a madeira. O clique do fecho do colar. O ar fica grosso. Eu respiro devagar. Não falo. Seguro o presente como quem segura uma prova. Me chamo Mariana Duarte. Tenho 56 anos. Fui enfermeira-chefe no Hospital Municipal por 33 anos. Aposentei há pouco. Vivi quase a vida inteira com salário contado. Plantões, ônibus lotado às 6 da manhã, café coado na garrafa térmica. Moro num apartamento alugado no Paraíso. É pequeno. Tem mesa de madeira riscada, um relógio antigo na parede que minha mãe trouxe de Minas, uma carteira gasta com bilhetes de ônibus dobrados na primeira divisória. Sou solteira de papel, mas não de coração. Luísa está aqui na minha vida há 2 anos. O mundo lá fora segue o seu barulho. Aqui dentro tudo aguarda. Luísa se encosta na bancada. O cabelo preso num rabo rápido. Os olhos brilham. Alguém no prédio bate palmas lá embaixo. Aplausos tardios a um vizinho que canta no portão. Murmúrios atravessam a porta. Vizinhos curiosos. Uma risada sussurrada. Sinto o peso dos olhares, mesmo que só imaginados. Ela provoca. E eu descubro, num gesto involuntário, um papel amassado no bolso da jaqueta. Um bilhete que não escrevi, dobrado 2 vezes, com uma caligrafia que reconheço. Só que não deveria estar ali. O bilhete diz: para garantir o seu lugar, pense com a cabeça. Segurança é essencial. E um telefone apareceu na tela do meu celular. Uma notificação curta, mensagem com um número que nunca esteve na minha lista. Senhora Mariana, ofereço segurança e estabilidade. Podemos conversar? F. A palavra segurança aparece entre aspas. O alerta vibra. A água do café na caneca treme. Minha boca seca. Um nó sobe do ex. É delicado. Tem um pequeno pingente em forma de chave. Não, eu não tenho medo de perdê-la para alguém mais rico. Eu tenho medo de me perder tentando comprar um lugar ao lado de quem prefere o saldo bancário a mim. As palavras saem baixas, diretas. Sinto-as bater contra a cozinha. O peito aperta e abre. Luísa olha longamente. Um silêncio se alonga. Lá fora, o ônibus freia com força, buzina curta. Alguém chama o cachorro. Um prato quebra na casa ao lado. Um estalo seco, que parece marcar um ponto final. Aí o telefone toca. Nome desconhecido na tela. Tom de chamada que não reconheço. O som corta o silêncio como uma faca. Minhas mãos travam no ar. O chamado promete algo que recusei anos antes. Uma oferta que poderia mudar tudo. Trabalho, segurança, talvez um recomeço que rejeitei por orgulho. Ou uma notícia que desmonta planos. A campainha toca ao mesmo tempo, 2 interrupções em uníssono. Eu viro a cabeça. A decisão se acumula na garganta. Não a tomo, ainda. Respirei. Mais uma vez, devagar. Não era hora de gritar. Era hora de ouvir. Eu me chamo Mariana Duarte. Tenho 56 anos. 33 deles a cuidar do corpo dos outros. Enfermagem virou verbo na minha casa. Cheguei a sonhar com carrinhos de curativos. Fui enfermeira-chefe no Hospital Municipal. Eu organizava plantões, fazia escala de 9 pessoas como se fosse um quebra-cabeça. Aprendi a calar o choro no corredor, a limpar a mão que segura um bisturi, a segurar o outro quando a notícia chega. Saí da rotina há pouco, me aposentei numa mistura de alívio e medo. Aposentar foi estranho. Fiquei com horários para encher de coisas e sem tanta certeza de quem eu era fora dos jalecos. Moro num apartamento no Paraíso. Nome engraçado para quem vive ali presa entre ônibus e prédios. É pequeno. Tem uma mesa de madeira com ranhuras que contei uma vez. Um relógio de parede que minha mãe trouxe de Minas e que nunca anda direito. Bate alto às 3 da tarde e eu finjo que... F de família. F de fundação. F de favor que vira pressa.
Senti o gosto do café solto, amargo, porque esqueci de beber. E senti, como se fosse já uma brasa, o ódio. Um ódio antigo. O tipo que cresce devagar desde menina, por não ter sapatos novos, por comer no silêncio, por ver quem tem pagar. Eu não sou ingênua. Eu sei negociar com papéis, com cheques, com promessas. Não troco meu corpo por segurança, nem minha vida por beleza. Mas ouvir a palavra segurança, vinda em forma de proposta, virou tudo em sensações duras. Antes de tudo isso explodir, antes do bilhete, do número, da caixa, minha rotina era pequena, previsível e para mim suficiente. Acordava cedo. Tomava banho frio porque a água agora é economia. Coava café que durava o plantão inteiro. Ia ao hospital, checava curativos, conversava com alunos, brigava com médicos que esqueciam de olhar o paciente. Voltava para casa com o corpo cansado e a cabeça cheia de nomes. Aos poucos, fui guardando sonhos. Uma vim. Eu observei pela mirila e vi um homem com um envelope branco na mão. Roupa escura. Um crachá enfiado que eu não pude ler. Luísa se aproximou, percebendo meu movimento. Abre, Mar, ela disse. Havia curiosidade na voz dela, quase uma ordem. Eu queria contar tudo. Queria dizer, olha, alguém está tentando me comprar. Mas eu não contei. Segurei o ar. Abri a porta um palmo. O homem deixou o envelope no tapete, sem tocar minhas mãos. Não sorriu. Assina aqui, por favor. Um gesto automático. Entregas, contratos. Eu olhei a rua. Alguém passava com cachorro. Um vizinho acenou distraído. Parecia uma manhã comum. Mas o envelope tinha um cheiro de pasta. Um cartão preto caiu, só com as letras F em dourado. E dentro, uma foto pequena. É Luísa pegando o bolo, rindo. Uma foto de antes, íntima, que só quem estava próximo poderia ter tirado. Minha garganta secou de novo. O homem se afastou sem esperar, e eu o vi guardar algo no bolso. Um pequeno aparelho, uma etiqueta. Ele. Não contei para ninguém na época. Fui chamada de teimosa. Me chamaram de intrometida. Mas eu dormi. E isso me bastou. Hoje, talvez, a história voltasse diferente. Porque agora tinha Luísa dentro do enredo. E um bilhete no meu bolso, que me lembrava que alguém estava estudando a nossa vida. Abri a gaveta abaixo do relógio. Tirei a caixa do colar. O metal era frio. A chave pingente parecia uma promessa pequena. Eu apertava a caixa com a raiz dos dedos. Lembrei de todas as noites em que eu, depois do plantão, sonhei em gastar pensamentos com viagem, com um lugar onde não tivesse que responder pelo mundo inteiro. Lembrei dos bilhetes que minha mãe deixava na mesa. Mariana, compra farinha. E da letra torta que eu havia reconhecido. Será que era dela? Não, não podia ser. Ela morreu há anos. O reconhecimento estava na dobra da letra, na pressa que ela fazia ao escrever. Eu senti pânico, ouvi uma batida na alma, como se alguém tivesse batendo uma panela de ferro. Fui ao quarto. Eu sentei com o telefone à mão e olhei o número piscando. Pensei em ligar para o remetente. Pensei em bloquear. Pensei em queimar o envelope. Pensei em dizer tudo para Luísa e chorar abraçada. 1000 respostas, nenhuma definitiva. Então eu fiz um plano pequeno e frio. Primeiro, não contaria nada até entender quem é F. Segundo, não deixaria Luísa sozinha com mensagens. Terceiro, eu protegeria o que gosto de verdade. O que eu chamo de meu cofre, o envelope, o colar, o plano de um dia de viagem. E em quarto lugar, eu abriria uma pasta antiga. Uma que eu não tocava há anos. A caixa preta embaixo da cama, onde há papéis antigos. Uma carta que provei que eu segurei a verdade no passado. Talvez lá houvesse algo que eu precisava. Talvez um recibo, um nome, algo que ligasse F ao que eu já conhecia. Levei a foto da Luísa até a mesa. Olhei bem para a boca dela na imagem, para o jeito que segura o prato com as duas mãos. Era uma foto roubada de intimidade. Meu coração doeu senti vontade de sair correndo com a caixa de biscoito na mão. Fui até a janela. Olhei para baixo. Havia um carro parado. 2 pessoas dentro, rosto virado para a calçada, olhando para o prédio como se soubessem que algo ia acontecer.
Um deles levantou a mão e fez um sinal que eu não consegui entender. O barulho do trânsito continuava igual, indiferente. O vento bateu e trouxe o cheiro de óleo de fritura do botequim na esquina. No silêncio que veio depois, eu percebi que não estava sozinha nessa história. Havia rastros. Havia intenção. Abri a caixa preta debaixo da cama. Entre papéis amarelados, encontrei uma carta que eu escrevi há anos para mim mesma. Promessa de nunca ceder a pressões. Assinei com minha letra de sempre, consciente, precisa. E houve algo mais, um papel com o nome Fernanda Lacerda, escrito em letras miúdas. Um nome que eu conhecia vagamente de um processo que eu ajudei no hospital. Fernanda, uma administradora que foi acusada de favorecer contratos. Fer. Luísa me olhou com aquele olhar que tenta ler mapas nas minhas feições. Eu sorri pequeno e disse algo que parecia normal. Deixa eu tirar o pó da mesa. No entanto, eu criei um buraco branco dentro de mim que pede ação. Não posso fingir que é rotina. Não posso fingir que é só uma entrega. Eles enviaram uma foto da pessoa que eu amo. Eles conhecem. E eu guardei um segredo que talvez salve ou queime tudo. Um nome, um recibo, um cofre. Tenho um plano, silencioso. Tenho fogueira. Tenho medo. E agora tenho a sensação complexa, estranha, de que alguém tirou do meu passado uma página velha e começou a folheá-la em voz alta. Alguém bateu na porta outra vez. Uma batida curta. Estavam impacientes. Do outro lado, uma voz dizia: Senhora Mariana, a senhora poderia descer, é importante. Eu respirei, olhei para o colar, pensei no cofrinho, no bilhete, em tudo que chamei de segurança. Abri a gaveta e peguei uma pequena chave antiga, enferrujada nas pontas. Que guardo 10. Do outro lado, ninguém. Só um envelope branco pousado no chão, com as letras F marcadas em algo que parecia tinta preta. Em cima do envelope, um bilhete novo. Mariana, sabemos o que guarda. Não brinque com quem segura as chaves. Havia um cheiro de tinta fresca e um traço de ameaça. Meu coração parou. Minha mão segurou a chave com força. E no fundo do peito, uma decisão antiga apareceu. Eu sempre disse não quando era a coisa certa. Talvez seja a hora de lembrá-los do que eu digo quando digo não. Mas antes de fazer qualquer coisa, aconteceu algo que eu não esperava. Encontrei dentro do envelope uma pequena chave metálica, de cor prateada, com um número gravado, 27B. Não reconheci o número de imediato, só senti que era um convite. Ou uma armadilha. Meus dedos fecharam a chave como quem segura a última linha. E eu tive a certeza, gelada e exata, de que alguém entrou no meu jogo há muito tempo. Eu me mexi. E vi pela primeira vez, claro, que havia partes do meu passado. Fazia milagre com 2 curativos e 3 promessas. Ganhei respeito e também inimigos. Algumas pessoas não gostam quando você pergunta demais. Outras não gostam quando você diz não. Fernanda Lacerda entrou na minha vida como todo mundo entra, com sorriso estudado e sapato caro. Era administrativa, olhos rápidos, cabelo sempre liso. Eu a via nas reuniões, controlando a agenda do hospital como se fosse mapa de tesouro. No início, ela me agradou. Sabe aquela pessoa que parece saber o nome do seu filho, o nome do seu gato, o número do seu bilhete? Ela tinha essa habilidade de aproximar. Oferecia carona. Vem comigo que passo na papelaria, dizia. Trazia café numa caixa, sempre o mesmo. Filtro forte, cheiro marcante. Parecia gentileza. A primeira diferença veio devagar. Pediu um favor pequeno, no começo, sem assinatura, sem contrato. Só dá uma olhada nesse relatório e ajusta umas linhas. Era só isso, eu recusei. Ajustar relatório por fora era ilegal e eu tinha crescido. Eu disse não, escrevi o que via. No dia seguinte, um e-mail anônimo circulou. Mariana atrasa relatórios. Me chamaram para conversar. Eu tive que explicar minha razão. Saí da sala com a garganta seca. Foi a primeira vez que eu senti o gosto metálico do perigo. Lembro perfeitamente das noites que chorei baixinho depois do turno. Não para a vizinhança ouvir. Chorei no corredor do prédio, abraçado ao corrimão.
Pensei 1000 vezes se devia ter sido mais flexível, se devia ter entendido a necessidade de escalabilidade do hospital. Mas a prática me ensinou que as linhas tortas de um momento custam vidas depois. E eu não podia permitir que minha função se tornasse papel. Tinha também os momentos bons. As horas de almoço às vezes viravam confidências com a Marta, que fazia café na recepção. A troca de receitas de bolo, as receitas de família que guardo num caderno. Uma vez, no aniversário de plantão, Marta trouxe bolo. Nós cantamos, em horários diversos, com a porta cortada pela L. Não temos papéis a assinar, mas temos uma rotina que vira pacto. A gente briga sobre trivialidades, como colocar o sal no arroz, se o filme da noite deve ser comédia ou suspense. Rimos, fazemos planos de viagem, com o cofrinho que eu escondo na caixa de biscoitos. Ela foi a primeira pessoa a ver o meu cofre. A primeira a dividir cama comigo depois dos plantões. A primeira que me chama de minha loucura, com jeito de quem sabe que é verdade. Quando tudo começou a piorar, eu não quis envolver Luísa. Parte de mim protegeu esse amor. Parte de mim tinha vergonha de admitir que alguém podia nos vigiar. Eu não queria que a coloquem em risco. Não queria que ela perdesse emprego por minha implicância. Não queria que perdesse amigos. Mas esconder pesa, e o peso vira culpa. Houve sinais que eu ignorei, porque a gente sempre ignora os sinais que mudam a vida. Uma noite em que Fernanda perguntou, casualmente, se eu precisava de dinheiro para algo. Achei que era intromissão, e brinquei. O que me deixou desconfiada de verdade, o que me fez prender a respiração agora com a chave prateada, foi lembrar de um corredor do hospital onde passei uma folha de presença e vi, num armário antigo, números gravados com letras borradas. 27B. Era um armário que ninguém mais usava, perto do subsolo, onde arquivavam contratos. Na época, anotei o número num guardanapo por acaso. Pensei ser coisa da rotina. Joguei fora depois. Hoje, com a chave na mão, 27B voltou como um estalo. 27B é o número da chave do envelope que encontrei? 27B é o número que aparece no recibo antigo? 27B é uma coincidência? Eu me peguei lembrando do jeito que Fernanda dizia certa vez, rindo. Algumas chaves a gente não precisa carregar no bolso, viu? Era uma frase casual, mas a voz dela ficou entalhada em mim. Às vezes a gente guarda frases assim, como quem guarda fósforos. Não imagina que vai precisar. O barulho do prédio parecia maior naquele momento. A chave prateada na minha mão pesava como se... Um som que me fez pular como se um espinho tivesse atravessado a pele. Olhei pela janela. Ninguém. A rua vazia. O carro parado ainda. O envelope branco na soleira. A decisão ficou pegando fogo dentro do peito. A chave prateada branca brilhou. O post-it amarelo me olhou. 27B me encarou com olhos difíceis. E eu, que sempre disse não quando era a coisa certa, me vi de pé, pronta para abrir uma porta que pode me salvar ou me queimar. Ainda não sei o que vem depois. Só sei que quando uma chave aparece do nada, ela sempre quer uma fechadura. E eu comecei a reconhecer o som do trinco. Eu abri a porta e não havia ninguém. Só o envelope com F e a chave prateada. Fechei a porta devagar, com o barulho do trinco me soando alto demais. A chave gelou na minha palma, como se tivesse alma. Sentei na cozinha e olhei para o colar, para a foto da Luísa, para a pasta preta. Tudo parecia pequeno e pesado ao mesmo tempo. Respirei. Contive o tremor. Era sábado. O prédio tinha o ronco. As sutilezas apareceram, uma atrás da outra, como pequenos cortes numa pele já sensível. Coisas que eu antes poderia ter achado normais. Um atraso, uma desculpa, agora tinham o peso de evidência. Luísa começou a chegar mais tarde. No começo, eu pensei que era trabalho. Depois, percebi que ela desligava o celular quando eu subia a escada. Deixava a bolsa na entrada, como quem evita abrir uma conversa. Havia mensagens que ela apagava com os olhos longe, e um sorriso que sumia quando eu entrava na sala.
Uma vez, encontrei o casaco dela dobrado na cadeira da varanda, com um cheiro diferente, perfume floral que eu não conhecia. Perguntei distraída. Ela respondeu com pressa. Peguei emprestado de uma amiga. Eu acreditei. Mais uma vez me programei para confiar. Mas a dúvida, essa coisa pequena e persistente, enraizou. Teve uma noite em que fui tomar banho mais cedo e a porta do quarto estava entreaberta. Vi a luz do corredor acesa. Vi o telefone dela sobre a cômoda. Face par. As pequenas faltas de verdade foram ficando frequentes. Mensagens respondidas fora do horário, chamadas que caíam sem registro, desculpas de trabalho que eram sempre vagas demais. Eu comecei a anotar mentalmente, como sempre fiz com qualquer coisa que me incomodava. Anotei nomes, horários, lugares, até que a lista virou um mapa. Uma noite, 2 semanas depois do envelope, eu acordei no meio da madrugada porque o celular vibrou no criado mudo. Olhei no escuro. Era uma mensagem sem remetente. Um número desconhecido. Uma foto. A imagem mostrava a mesa da minha cozinha, de cima, com a caixa de biscoitos aberta e as moedas do cofrinho espalhadas. O envelope das economias estava virado, e ao lado uma mão com unhas pintadas de vermelho. A unha que eu vi uma vez na casa de uma colega de trabalho de Luísa. Na legenda, só 2 palavras. Lembrete. 48 horas. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago, as mãos frias. A boca seca. Tremi. Corri para o quarto. Luísa estava. Mas a dúvida continuou crescendo. Um silêncio se instalou entre nós, pesado, e eu senti que nossas rotas estavam se descolando. Aquelas linhas que antes se cruzavam e agora passavam a centímetros. Houve dias em que a raiva vinha à tona. Eu prendia o ar, mordia a língua e tentava não explodir, porque a raiva nada mais era que medo vestido de fúria. Eu não queria gritar, não queria acusar sem ter dedos apontando para alguém, mas a raiva fazia barulho no meu corpo. Aperto no peito, mandíbula travada, mãos ardendo. Fiquei noites pensando em conversar com o Sérgio, em ir ao hospital e procurar quem ainda me devia favores. Pensei em ligar para a Helena, em perguntar se o nome F era conhecido. Pensei em tudo. E não fiz nada naquele instante, porque tinha medo do que minhas palavras podiam provocar. As conversas com outras pessoas começaram a ficar estranhas. A Marta da Copa me olhava de um jeito diferente. Uma colega comentou, sem querer, que Fernanda andava perguntando pó. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz pausada disse apenas uma frase. Se você abrir 27B, perde tudo. A ligação caiu. O fio agarrou minha garganta. Meu corpo reagiu com uma raiva nova, mais limpa. Levantei, peguei a chave prateada que eu tinha dobrado no bolso e fui até a porta do prédio. Queria ver o carro que estava lá embaixo. Queria ver rostos. Queria que o mundo respondesse com alguma lógica. Desci as escadas com passos medidos. O corredor do prédio parecia mais longo. O carro ainda estava parado. Não havia ninguém ali. Meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Uma foto do meu próprio hall de entrada, tirada de fora, mostrando a soleira com um envelope branco. Embaixo um texto. Você tem até amanhã às 6. Depois disso, a vida de vocês virá pública. Meus olhos arderam. As mãos queimaram. A chave prateada fez um som seco ao ser rodada entre os dedos. A sensação de que eu não podia mais fingir que era coisa pequena se transformou em certo. Foi a primeira vez que ouvi Fernanda ligada diretamente ao nosso nome, ao nosso quarto. E a primeira vez que percebi que aquilo não era só sobre mim, era sobre nós, sobre o nosso plano frágil colorido de esperança, sobre o cofrinho escondido, sobre o colar que eu comprei pensando em abrir portas novas. Olhei nos olhos de Luísa, procurei um reflexo. Havia vergonha ali, havia medo, havia algo mais que não quis ou não pôde dizer. Eu sabia que havia um mundo maior do outro lado daquela voz, uma teia, e que eu, no centro, era uma mosca que começava a tentar se libertar. Respirei, segurei a mão dela, ela apertou de volta. Por poucos segundos, senti que talvez ainda houvesse nós,
Depois, o telefone vibrou outra vez. Era uma mensagem, um áudio. Abri com o coração na boca. A voz no áudio era a mesma que eu ouvira no corredor do prédio. Calma, fria, simples. Ultimato. Amanhã, 6 horas. Você tem 2 escolhas. Entrega 27B nas nossas mãos, ou abrimos arquivos que... As cartas estavam na mesa. O tempo corria. A campainha tocou. Um toque curto, preciso. Ali naquele momento eu senti que o mundo havia requisitado minha decisão. Eu olhei para a chave prateada. Olhei para o colar. Olhei para a foto da Luísa. E ouvi, pela primeira vez, o som de um trinco que não era apenas de porta. Era o som de tantas portas que podiam se abrir ou fechar para sempre. Abri a porta. Do outro lado, um envelope preto, sem remetente, caiu aos meus pés. Dentro. Uma única foto. Uma foto que mostrava Luísa e eu, juntas numa festa antiga, sorrindo. Alguém tinha revivido nossas coisas boas para me ferir. No verso, um bilhete curto. Você escolhe, amanhã 6. Não ouse levar ajuda. E escrito com tinta forte, quase como um ultimato final. 27B. Abri o envelope com a mão que não tremia mais. Tentei parecer natural, como se fosse só papel. Mas o papel tinha cheiro de tinta e de ameaça. E o cheiro entrou pelos poros. Dentro, além da foto e do bilhete, havia. O segurança me cumprimentou sem reconhecer, eu acho. Ele bebeu água e virou a cara. Fui até o arquivo. O prédio do arquivo tem aquela porta de metal que range mesmo sem vento. A chave enferrujada fez um som seco quando entrou na fechadura. O trinco cedeu como se reconhecesse a dona da mão. No corredor do subsolo, o eco me respondeu. Meus passos soavam como martelos. Havia caixotes, araras, pastas com anéis soltos, poeira que formava mapas sobre concreto. Procurei a gaveta 27B. O letreiro estava apagado, mas a fita de papel com o número parecia fresquinha, recém-colada. Abri com cuidado. O cheiro de arquivo antigo subiu, quente. Peguei a pasta. O que vi me congelou mais do que o ar frio do corredor. Havia contratos avulsos, notas fiscais, recibos com carimbo do hospital e assinaturas, transferências bancárias compensadas, e no meio, um recibo que eu já conhecia, o mesmo código que vi na minha pasta preta, aquele que me perseguiu em sonhos. A referência lá estava. Fotografias rápidas, mãos que não tremiam. O flash cortava o escuro e desenhava sombras agressivas nas paredes. Fotografei a planilha, o recibo, o carimbo com código que eu já vira. Tirei foto do envelope que guardava o endereço antigo de pagamento, o mesmo do web banking, que eu tinha visto numa vez. Tirei foto de um papel com anotações. 27B. Acompanhar, telefone X. Anotei mentalmente o número. Decidi depois. Por hora, era preciso coletar. Enfiei o pendrive no bolso. Não o abri ali. Não podia. Um pendrive é prova, mas pode ser armadilha. Levei os papéis comigo. Copiei o que deu na câmera. Deixei a pasta praticamente vazia no lugar. Fechei a gaveta 27B e a porta do arquivo como quem fecha a tampa de um caixão. Saí com passos medidos. Devolvi a chave enferrujada ao bolso. O corredor estava deserto. Voltei para casa com o coração num tambor. Deitei na cama e não consegui dormir. Abri a pasta no escuro do meu quarto. Coloquei tudo em cima da mesa da cozinha. Eu senti um gelo correndo do umbigo para o rosto. Chorei. Por 3 segundos soltei o ar e as lágrimas vieram. Depois enxuguei o rosto com as costas da mão e o silêncio me trouxe uma calma dura. Não podia chorar assim. Não agora. Provas não se mostram com os olhos vermelhos. Provas se mostram com data, hora, assinatura. Provas se mostram com método. Fiz um inventário. Fotografei tudo no notebook. Copiei o pendrive. Fiz uma pasta intitulada Segurança num disco externo que tenho. Escondido num falso fundo da gaveta da cozinha. Deixei as fotos no celular, mas telefone tinha senha. Levei as cópias ao cofre do banco? Não
Não ainda. Primeiro eu precisava de mais. Preciso de testemunhas. Preciso de uma linha do tempo que ninguém contestasse. Pensei em Sérgio. Ele me devia favores. Lembrei de como ele me salvou uma vez, plantonando até mais tarde para preparar um relatório que eu precisava. Liguei. Ele atendeu com um bostejo. Mariana? A que horas? Falei, Sérgio. Sérgio, sem alarde, sem mostrar nada ainda, só confirma. Ele concordou, e eu vi nele o mesmo velho costume, ser cuidadoso. Não confiava que ninguém mais fosse discreto. Enquanto Sérgio prometia um caminho, eu fui atrás de mais provas na rua. Fui à papelaria onde algumas empresas deixam recibos. Perguntei com naturalidade por um cupom. O dono, homem de mãos grossas, olhou para mim como quem olha para cliente e por acaso me falou de uma entrega, uma caixa para o setor X com o nome de tal empresa. Veio meia-noite. Anotei. Tudo era pista. No dia seguinte, encontrei Marta, da Copa. Ela puxou assunto no corredor da reciclagem, com um avental sujo de café. Mariana, alguém deixou uma caixa estranha lá no descarte. Parecia coisa de escritório. Eu não reagi no rosto. Reagi por dentro, como se alguém tivesse soprado fogo nas minhas costas. Combinei um café com ela à tarde e, com cuidado, perguntei sobre mudanças no setor. Marta falou de encontros fora de hora. Falou de entregas PEC. Quis dizer tudo. Quis gritar. Eles estão aqui. Eles sabem de nós. Mas não disse. Guardei a informação como quem guarda uma faca dentro da bota, perto do corpo, pronta para a hora certa. Recebi uma mensagem anônima no celular, uma foto de fora do meu prédio. Tinha gente. Não era só uma intimidação. Era vigilância. Respirei fundo e tranquei o telefone. Não respondi. Em vez disso, tracei um plano frio, passo a passo. Primeiro, consolidar documentação. Segundo, garantir testemunhas dispostas. Terceiro, escolher um momento de expor. Como sempre, eu queria ter a segurança do ato antes do ato. Eu queria que quando eu jogasse a pedra, ninguém pudesse me chamar de louca. Sérgio me ligou às 4 da manhã. Ele tinha conseguido as imagens das câmeras do hospital e me pediu para ir lá. Mostrei-lhe uma cópia do áudio do pendrive. Ele ficou pálido. Mostrou-me por trás de um monitor a filmagem. Fernanda entrando numa sala com um homem que eu não reconheci. Horas depois de um. O carro ainda estava lá. Talvez. Talvez eles acreditassem que iam me calar com fotos, com ameaças. Eles não sabiam que eu também tinha fotos. Que eu tinha vozes gravadas. Que eu tinha mãos que não se movem sem pensar. Ainda não sabiam que eu estava guardando as cartas. Ainda não sabiam que eu estava pronta para abrir o baralho. Fechei a janela. Coloquei a chave prateada em cima do prato do jantar. Olhei para o colar. Segurei a mão de Luísa sem dizer nada. Por fora, a mulher que ela abraçou era apenas eu. Por dentro, algo se armava. Eu tinha provas agora. Concretas, digitais, sonoras, documentadas. E isso me deu uma calma cortante. A última mensagem que recebi naquela tarde foi curta. Amanhã 6, lembre-se. Li e senti o ar sair. Sorri por dentro. Deixei a mensagem sem resposta. Fechei a porta da cozinha e comecei a escrever o plano, com letras miúdas em uma folha limpa. Cada passo, cada pessoa a contatar, cada possível resposta de Fernanda. Coloquei prazos. O apartamento ainda cheirava a café frio. Sentei na beirada da cama e respirei. Foi sempre assim. Primeiro eu conto os batimentos. Depois eu conto os passos do dia. Fui à cozinha devagar. O prato do jantar com a chave prateada ainda lá. Peguei a caneca lascada, enchi de água e botei no fogo só para enganar o corpo. Precisei daquele gesto pequeno. Esperar a água ferver, mexer a colher, ver a fumaça subir. Coisas simples me lembram que eu sou gente comum. Mesmo quando faço coisas difíceis. Saí de casa com o casaco preto. Levei a pasta com cópias. Levei o pendrive no bolso, escondido dentro de um estojo de óculos vazio. Levei o envelope com as economias, como lembrança do porquê. Passei na portaria do prédio com cara normal. Cumprimentei a zeladora. Bom dia,
disse, e forcei um sorriso. Ela devolveu com o mesmo, e eu senti como se a fachada do mundo ainda me aceitasse. O primeiro lugar foi o escritório do advogado. Escolhi um que me conhecia de vista. A cidade tem esse. No caminho, eu passei na casa da costureira. Dona Lúcia é minha vizinha de prédio, guarda minhas roupas, sabe dos meus medos, nunca fala demais. Dei a ela um envelope de lentes de contato de emergência, piada nossa, e mais uma cópia do dossiê. Guarda pra mim, pedi. Se eu desaparecer, liga pra minha irmã. Ela riu, e as mãos dela perfumaram o envelope como quem abençoa. A confiança é transação simples. A gente dá um pedaço da vida e pede que o outro segure firme. Voltei para casa ao meio-dia. Luísa estava. Preparou o almoço com calma, falou sobre o trabalho dela. Eu mantive a conversa leve. Mentira baixa, suave, necessária. Enquanto ela cortava a cebola, eu verificava as mensagens sem mostrar. O telefone vibrava com números desconhecidos, e eu sentia o peito apertar cada vez que olhava. Pensei em falar. Pensei em pedir ajuda. Pensei em gritar e em sumir. Respirei e contei até 10. À tarde encontrei Sérgio no hospital. Ele me mostrou arquivos que só alguém com tempo e... Fiz café. Pequenos atos para dizer ao mundo que nada tinha mudado. Luísa me perguntou se eu queria ver um filme. Eu aceitei. Sentei ao lado dela. Peguei a mão, senti o calor do corpo dela e a vontade de falar tudo, de dizer quem eu era fora do jaleco, da pasta, das chaves. Não falei. A aparência tinha um papel. Segurar a normalidade para que o resto pudesse se mover. À noite, fui ao cartório. Fiz um registro simples. Protocolei as provas numa pasta oficial para que houvesse testemunho de posse. O cartório tem cheiro de papel e cola. A moça do balcão pediu minha assinatura. Olhou com olhos de quem já viu de tudo. Senti vergonha e orgulho misturados. Cada assinatura foi um peso que eu tirava das costas. Cada selo foi um aliado. De volta ao apartamento, revirei tudo pela enésima vez. Abri e fechei gavetas. Verifiquei fechaduras. Troquei senhas de contas. Instalei um aplicativo de backup automático que mandava cópias para uma nuvem fora do país. Não entendo muito de tech. Olhei para o colar na caixa na mesa, a chave miniatura, e senti que ela era como a promessa de que eu não cederia. Na véspera, brinquei com Luísa. Fiz um jantar simples, com risos contidos. Perguntei sobre o dia dela. Ela falou de reuniões, de correios, de tarefas pequenas. No fundo, eu percebia uma distância que crescia. Às vezes penso se a distância é culpa de tudo o que acontece, ou sinal da proteção que ela tenta dar. Abracei-a com vontade. Ela retribuiu parada. No escuro, enquanto ajeitava a coberta, ouvi o telefone vibrar no bolso dela. Ela não viu. Evitei olhar. Não invadi a privacidade que prometemos manter. Mas algo dentro de mim vibrou. E se for deles? E se por proteger ela se meter mais fundo? Na madrugada, organizei a pasta final. Coloquei uma cópia do pendrive no estojo de óculos e outra dentro do livro de receitas, bem no alto da prateleira. Escondi papéis em envelope sem remetente e deixei um falso rastro, uma nota na lixeira da cozinha, com referém. Abri a porta, olhei para a soleira e não havia envelope. Nada. E então, em cima do balcão, um único polaroid virado, seco como ameaça. Peguei a foto com uma mão que estremeceu. Virar um papel é sempre um ritual. A imagem mostrou meu quarto de um ângulo que só alguém dentro poderia tirar. A cama, a lamparina, o livro aberto em cima do criado. Em primeiro plano, a minha estante com o livro de receitas aberto. Alguém havia fotografado com pressa. No verso, uma palavra escrita com pressa, tinta preta. 27B. Minha garganta se fechou. Agarrei o telefone e o coração bateu tão forte que pensei que o aparelho fosse tremer nas minhas mãos. Respirei. Liguei ao advogado. Nada. Mensagem. Liguei para Sérgio. Ele demorou a atender. Quando atendeu, a voz dele vinha baixa. O que houve? Eu mostrei a foto por mensagem. Ele respondeu com um sai de casa, agora. Olhei pela janela. Lá fora, na rua, 2 carros,
Pessoas passando. O mundo cada vez mais indiferente. Fechei a Jane. Seja amiga da sua sorte. E uma foto em anexo, o meu próprio livro de receitas, no chão, com a capa virada para cima. A imagem estava tirada de perto, com detalhes das minhas mãos nas pontas da capa. Respirei. Ergui a cabeça e, pela janela, vi um carro parado na esquina. Uma sombra no banco do motorista. Alguém olhando, como quem espera. Um peso gelado desceu na minha nuca. Levantei. Puxei o casaco. Segurei a chave antiga na mão como se fosse um talismã. Sentei no sofá. Olhei para o colar na caixa. A vida que eu vinha cultivando, com pequenos ritos, estava sendo invadida. Tudo que eu juntei agora valia mais do que medo. Valia luta. Ao lado da Polaroid, encontrei algo menor. Um fio de tecido preto enfiado sob a foto. Ao tocá-lo, senti uma fibra que me pareceu familiar. Era do casaco que eu vi pela última vez sob a cadeira da varanda. O fio era uma trilha estúpida e direta. Alguém quis deixar claro que esteve ali. Alguém quis me dizer que sabia demais e que podia ser. Cada respiração, uma contagem. Foi assim que me preparei. Contagem, passo, contagem. Escolhi o auditório do hospital. Grande, cheio de gente. Luz fluorescente sem ternura. Lugar público, lugar com câmera, lugar com testemunhas. Achei que se ia expor, tinha de ser onde ninguém pudesse dizer depois que foi imaginação minha. Onde os cheques não pudessem evaporar. Onde as vozes estivessem gravadas. Vesti o casaco que não chama atenção, sapato simples, não quis maquiagem demais. Quis ver nos olhos das pessoas a reação verdadeira. Levei o pendrive no estojo de óculos, o disco externo no bolso do casaco e as cópias impressas numa pasta fina. O advogado veio comigo. A jornalista também. Sérgio apareceu de última hora, com a cara cansada, e a Marta, ela com um avental manchado de café, sentou-se nas primeiras cadeiras. Vi a dona Lúcia no corredor, com o rosto duro de sempre. Ela me acenou e eu respondi com o que consegui, um sorriso pequeno e seco. Entrar foi como entrei. Bebi água. A água queimou a garganta. Comecei de novo. Boa tarde, eu disse. O meu nome é Mariana Duarte. Trabalhei aqui 3 décadas e meia. Vim porque não posso mais calar o que sei. Vim porque alguém tentou nos estuprar. E porque agora não é só a minha vergonha. É a nossa responsabilidade. Olhos me estudavam com curiosidade, com reprovação, com medo. Senti calor no rosto. Apertei a pasta na mão. Foi certo. Devagar, coloquei as cópias sobre a mesa do microfone. O advogado apoiou a pasta do lado e fez sinal para eu continuar. Vou mostrar provas. Falei simples. Não quero espetáculo. Quero que vocês olhem. Cliquei no controle. A tela atrás de mim acendeu. Começou com a foto da minha cozinha. A imagem que recebi à noite. O nosso cofrinho virado. As moedas espalhadas. Um murmurinho. Alguém riu meio nervoso. Eu mantive a voz contida. Essa foto veio por mensagem anônima. Eu disse. Depois veio um envelope na porta. Depois, tentativas de me intimidar. Vi suor na têmpora do diretor. Peguei fôlego e cliquei. Em seguida entrou o vídeo. Era curto. Câmera do subsolo. Fernanda pegando o envelope. Colocando no bolso. O movimento era simples, humano, irrefutável. O som do ar subiu na sala. Sérgio confirmou a hora. É ela. Falei. Ela entra, pega, fecha o bolso. Não há dúvida. Alguns no público começaram a sussurrar. Outros fizeram cara de quem já sabia. Uma mulher sentada perto da porta prendeu a respiração como se fosse a última que tivesse. Eu senti o peso do mundo naquele segundo. A segurança de tantas vidas depositada em papéis e eu ali, apontando com o dedo, exigindo que se lembrassem do que era certo. Fernanda levantou. A movimentação cortou o ar. Ela veio para frente com passo firme, rosto impassível. Pôs a mão no microfone. A voz veio limpa e cortante. Mariana, ela começou. Você tá fazendo isso por vingança.
Você tem raiva porque eu ofereci um caminho e você recusou. Tá usando canalhas e velho. O diretor ao lado dela fechou os olhos por um segundo. No final da gravação, ouvi uma fala que me queimou o peito. Se ela resistir, a gente complica a vida dela. Um ruído alto saiu da sala. Alguém xingou, outro pediu calma. Fernanda tentou falar, balbuciou, negou, afirmou que a voz era montagem. Isso pode ser editado, disse com o dedo. Olhei para o advogado. Ele já tinha preparado as respostas. Calmamente explicou a cadeia de custódia. Mostrou registros. Apontou e disse que o pendrive foi deixado com ele antes da minha entrada. Ele falou com voz de quem não aceita ser interrompido. Disse que as perícias confirmariam. Pediu que fechassem as portas e que uma comissão fosse formada. Ele pediu que ninguém saísse. Ao meu lado, Sérgio levantou. Bateu no telefone e exibiu imagens das câmeras em tempo real. Mostraste-as. Couples of frames, gente murmurando. A cada imagem mais cabeças se curvaram. A minha respiração vinha curta. O corpo inteiro parecia um tambo. Você tem gravações, você tem entregas, você tem uma planilha que aponta para contas. Sobram perguntas, faltam desculpas. Coloquei na tela então a planilha, linhas e colunas, valores. O nome de uma conta que me fez ofegar quando o advogado me mostrou. Uma transferência para uma conta de pessoa vinculada ao diretor do hospital. A palavra Reis aparece e o rosto do diretor ficou pálido. Ele levantou a mão como quem vai negar, mas parou. Não é possível, murmurou alguém ao lado. É possível, disse Sérgio. Olhem a data, olhem a referência. É a mesma de outros pagamentos. As perguntas começaram a chover. Membros da direção se levantaram procurando o microfone. Gritos. Isso é golpe. Provas. Vai chamar a polícia. O secretário do hospital, que eu via como um homem com postura limpa, começou a buscar no telefone. Eu me senti menor e mais forte ao mesmo tempo. Pequena por conta do medo que ainda tinha, forte porque finalmente puxara o lençol e mostrara sujei. Eu sabia. O telefone no bolso ardeu. Toquei nele. O número era oculto. Não atendi. O advogado então falou baixo. Se houver ameaça, me diz. Vamos ao MP agora. Eu balancei a cabeça. Não respondi. Mantive o foco. Fernanda tentou fugir. Pulou uma desculpa e saiu em disparada para o corredor, como se fosse uma fuga teatral. O segurança tentou barrá-la, mas ela foi rápida. A porta estourou e a correria se formou. Logo veio o barulho de passos. Eu fiquei com as mãos trêmulas. Alguém sugeriu que chamassem a polícia. Outro sugeriu uma sindicância interna. No meio daquele empurra-empurra, alguém da plateia levantou um papel. Era a dona Marta. Ela tinha um envelope e colocou-o sobre a mesa com força. Foi entregue no meu almoço, disse ela alto. Uma caixa sem remetente e dentro notas comprovantes. Eu peguei e guardei. Achei estranho. Trouxe para cá. A sala explodiu. Era mais um fio do novelo. Eu vi rosto se virando. O diretor mudou de cor. Um assessor cor. Minha garganta fechou. A sala continuou a girar atrás de mim. Eu senti as mãos de pessoas ao meu lado, agarrando papéis, procurando fotos. O advogado me puxou o braço. Que em sala? Perguntei. A voz fez uma pausa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não me reconheceu? Disse. Vamos brincar. Fecha isso e ninguém se machuca de verdade. A plateia se silenciou. O silêncio pesou. Senti o estômago cair. A voz me convidava ao medo como quem oferece veneno. Ao mesmo tempo, eu ouvia do lado de fora uma corrida, um barulho metálico de portas de serviço. Uma mulher gritou: "Chamem a polícia, agora!" No anúncio, um dos integrantes da direção telefonou, com a voz trêmula. Pediu calma, contato com a polícia, tudo ao mesmo tempo. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, o meu telefone, no meu ouvido, falou outra frase que gelou minha coluna. Se não calar, amanhã a sua mulher some.
O mundo ficou sem ar. As cadeiras rangiam. Alguém gritou meu nome. Vi o rosto de Ellie. Algo que dizia que se eu parasse agora, eles venceriam. Se eu baixasse a cabeça, toda a verdade poderia ser engolida por documentos rasgados e acusações de vingança. Levei a mão ao microfone. Não vou calar, disse com voz que nem sempre reconheci. Não vou negociar com ameaças. Se querem atacar minha família, vão encontrar uma mulher que luta. Mas saibam, quem usa medo para manter segredo nunca para de pagar por isso. Ninguém bateu palmas. O silêncio foi denso. O policial entrou correndo. Seleção de vozes, perguntas, ordens. Ele me pediu calma. Pediu para eu vir com ele para depor. O advogado disse que acompanharia. A jornalista olhou e me fez um sinal com os olhos. Segui. Então, quando pensei que talvez fosse levar a briga para o lugar certo, delegacia, imprensa, investigação, meu telefone tocou outra vez. O número ainda oculto. Segurei. Olhei para o advogado. Ele olhou para mim e disse que atendesse. Se for chantagem, é prova. Foi o que pensei. Peguei o A. Olhei por sobre o ombro e vi Fernanda continuar. Vi o diretor em pé, com mão no rosto, conversando rápido ao telefone. Vi o carro preto que eu antes notara parado na esquina. Vi sombras que não consigo nomear. No carro, as mãos tremiam. O advogado segurou minha pasta como se fosse frágil. A jornalista veio atrás do vidro. Sérgio ao meu lado, com olhos de quem perdeu o sono. O rádio do carro tocou notícia de trânsito. Nada daquilo. Lembrei da frase que tinha escrito na folha do meu plano. Virar o jogo. E percebi que as peças tinham se mexido, mas não como eu queria. Mexeram como quem mexe num formigueiro e espera o formigueiro morder. Na delegacia, fizeram perguntas. Tomei chá quente que me ardeu a língua e encheu a boca de calma temporária. Dei depoimento. Entreguei o pendrive. O delegado anotou. A jornalista mandou uma mensagem. Ao vivo, em 3 minutos. A defesa do hospital soltou nota, dizendo que abriria sindicância. A nota tinha palavras de praxe, colaboração. Recebi insultos. Recebi um áudio curto. Se não calar, o que ama some. Era a mesma voz. Quando entrei no carro, deixei a pasta no colo. Abri o envelope com as cópias. Olhei para a última folha. Havia um mapa rudimentar, com o número 27B marcado. O endereço do hospital, uma sala no subsolo, e numa anotação à margem, cofre central, caixa 27B, banco do centro. Uma nova linha escrita à mão. Só abrir com 3 chaves. 3 chaves. A chave antiga. A chave prateada. E agora? Quem tinha a terceira? A chave da minha garganta apertou. Senti um nó. A justiça estava a caminho, mas a retaliação também. A cidade, que eu achava que conhecia, começou a me parecer grande demais. Havia gente com mãos encharcadas de poder. E havia o preço. Luísa. O bilhete dizia 06, amanhã. Olhei para o advogado. Ele disse, baixo, amanhã, 6. Está marcado. É inevitável. Temos que proteger sua casa. Sua parceira. É agora. E antes que eu pudesse responder, o telefone tocou pela escolher com tudo. Mas havia uma última coisa que eu ainda não sabia, e que percebi quando olhei de novo para a pasta, aberta sobre o banco do carro. Havia uma folha que eu jurava ter deixado no cofre. Não estava. Em branco, um recado manuscrito. Saudade de quem nos ensina a dizer não. Abaixo, um nome rasurado. Algo que me fez entender que havia outra lista. Outra mão. Outra voz. Eu apanhei o telefone. Digitei o número de Luísa. A chamada não completou. Em silêncio, no carro. Vi as luzes da rua refletidas na minha mão enrugada. O tempo encurta. Amanhã 6, eu prometi a mim mesma a lembrança. E agora a lembrança vem como ameaça. Fechei o celular. Respirei. E pela primeira vez desde que abri a caixa, senti que a chave na minha bolsa talvez não abrisse apenas portas. Talvez abrisse outras coisas. Segredos que eu ainda não via. E alguém lá fora já mexia nas fechaduras. Saí da delegacia com um corpo que parecia outro. Pesado.
rígido, como se alguém tivesse costo. Não demorou a chegar o efeito prático. Contas suspeitas ligadas àquelas transferências sofreram bloqueio cautelar. Fornecedores foram convocados. Um administrador que eu não conhecia apareceu nas notícias com rosto pálido e advogado ao lado. Fernanda começou a perder gente. Amigos de almoço que sumiram, convites cancelados, elogios antigos viraram silêncio. Vi a foto dela no jornal com o rosto fechado, maquiagem forte tentando esconder a verdade. Ou talvez a vergonha. As redes sociais fizeram o resto. Pessoas que nos corredores do hospital sorriam para ela, agora enviavam recados discretos para mim, confessando que também tinham dúvidas. E aí eu senti algo estranho. Alívio manso, como quem respira depois de segurar o ar por muito tempo. Mas a alegria foi pequena e cortada. Houve reações cruéis. Gente que eu achava próxima se afastou. Uma ex-chefe me mandou mensagem curta. Você fez o que tinha que fazer, mas estoure o hospital só se tiver certeza. Outro colega evitou no. De vez em quando, eu a via olhando para a porta como se esperasse alguém chegar para bater. Não sabia se era medo por mim ou por si. Nós tentamos manter a normalidade. Jantamos, rimos de filme ruim. Mas havia um silêncio permanente, gordo, entre nós. Uma saliência de tensão. Em certo momento, ela segurou minha mão e disse: "Sinto muito." Eu respondi: "Não peça desculpas por estar viva comigo." Mas no fundo, sabia que a culpa era uma sombra longa e teimosa que vinha de longe. Houve quem se afastasse com desculpas plausíveis. Uma amiga de anos deixou de me atender. "Não posso me envolver", disse por mensagem com uma desculpa que cheirava a medo. Um casal de vizinhos passou a evitar vir ao prédio quando eu estava. Senti vergonha, senti raiva, senti uma solidão nova, que não era do silêncio, mas a da exclusão. Me pegava pensando, quantas vezes eu fiz o certo sendo isolada por isso? Quantas vezes a regra é a mesma? Quem aponta a sujeira, fica com a sujeira, do outro lado. Ele usou o cartão do cofre. Abrimos a caixa 27B. O metal cortou o silêncio com um som seco. A caixa estava vazia. Eu só tive tempo de ouvir meu próprio suspiro, virando um som que não reconheci. O funcionário ficou branco. Eu coloquei a mão na tampa vazia como se tocasse um corpo que faltava. Tudo que eu tinha escondido, a cópia final, pendrive reserva, que eu deixara lá justamente para emergências, não estava. Era como se alguém tivesse passado a mão e levado a parte mais minha. Não acredito que seja coincidência. Não era. Voltei para casa correndo. O frio bateu como facada. Meu telefone não parava. Mensagens com "e aí?" e com "amanhã você aparece?" e outras com insultos. Enviei e-mails. Liguei ao advogado. Ele me instruiu a registrar o roubo imediatamente. Fiz boletim de ocorrência. A policial anotou tudo com cara de quem acredita e de quem sabe que faltam respostas. Perguntou se havia câmeras no banco. "Sim", respondi. "Peçam o registro." Pedi também. Pensei em ir na casa dela. Pensei em fugir. Fiz as 3 coisas em sequência. Liguei para o advogado, que me disse de novo para respirar fundo e não tomar decisões precipitadas. Liguei para a jornalista, que falou em ver o vídeo com peritos. E finalmente busquei a última linha de defesa. Liguei para Luísa. A chamada não completou. A linha dava ocupado. Minha respiração ficou em sobressalto. Liguei de novo. Ocupado. A mente fez desenhos escuros. Corri até o prédio dela. A rua estava calma. O porteiro me olhou e abriu a portaria sem alarde, porque naquela manhã ele me reconhecia como aquela que tinha aberto uma porta maior. Subi as escadas 2 degraus por vez. Bati na porta do apartamento dela com as mãos que tremiam. Ninguém atendeu. A luz passava por debaixo da porta. Entrei pela chave reserva que ela mesma deixara comigo há meses. Um gesto de confiança que agora me parecia terrível. O apartamento estava arrumado. Uma xícara no balcão. Metade de café frio. Um casaco nu. Mas a verdade é que no fundo, eu sabia. Era minha decisão. Eu havia aberto a porta. Eu teria que levá-la até o fim. Antes de sair, escrevi um bilhete curto e deixei-o na mesa, para o caso de algo dar errado. Se eu não voltar, confie em quem ficou. Protejam os arquivos. Procurem a Marta.
Era raso, mas era tudo que consegui pôr no papel. Tranquei a porta, com o cuidado de sempre. Liguei para Sérgio e disse apenas: fica de plantão. Ele entendeu. Não precisou dizer nada. Na praça, a luz da noite desenhava sombras longas. O coreto parecia uma ilha. Algumas pessoas passavam. Meu peito doía. Pensei em desistir 1000 vezes. E no segundo antes das 8, meu celular vibrou. Mensagem anônima. E se aparecer, traga a chave. Havia um endereço curto. 27B de novo. A palavra pulsou no meu peito como sino. E no mesmo instante, ouvi passos vindo do beco. Era tarde. O céu cheirava a chuva. Me segurei na vontade de gritar. Me segurei no punho frio da minha própria coragem. O jornal tinha o meu rosto. A televisão tocava o meu nome. Pessoas que nunca falaram comigo mandavam mensagens com emojis. Outros mandavam ofensas. As redes foram um punhal largo e um cobertor quente, às vezes ao mesmo tempo. Não foi fácil, não foi rápido. Eu perdi o sono por meses. Acordava com suor frio, lembrando da voz no telefone. Tive pesadelos em que a chave prateada virava faca. Tremia quando o celular tocava. Muitas manhãs eu precisava contar meus batimentos antes de levantar. 10, 20, 30. Respirar devagar. Mas eu não fiquei parada. Não podia. O hospital abriu sindicância. Houve afastamentos. Documentos saíram, provas conversaram. A polícia pediu perícia. O pendrive teve cadeia de custódia. O que me deixou viva, fui ver que aquelas vozes gravadas não eram só ruído. Eram prova. E prova, às vezes, é o suficiente para começar a arrumar o chão. Mesmo com tudo isso, eu perdi coisas. O cofre no banco estava vazio. Levaram o meu backup. Levaram Peda. Então, decidi mudar. Decidi que não podia mais dormir com a cabeça colada ao telefone. A cidade ficou grande demais para o meu medo e pequena demais para a minha coragem. Mudei de apartamento, saí do paraíso. Não foi glamour, foi prático. Peguei um estúdio no subúrbio, perto da clínica comunitária, onde eu sempre quis trabalhar quando me aposentei. Era menor, era mais claro. Uma janela que dá para um quintal com um pé de jabuticaba. A planta me deu esperança. Arrumei as coisas em caixas. Levei o colar numa caixinha dentro do casaco. Escondi o pendrive cópia no lugar que só eu sei. Assinei contrato novo. Troquei todas as fechaduras. Comprei um cadeado forte para a caixa de remédios. Parei de usar a chave antiga na bolsa. Passei a carregá-la dentro de um livro. Pequenas regrinhas, pequenas defesas. Não é glamour, é estratégia. Recomecei a trabalhar. Não voltou um salário de chefia. Voltei de um jeito mais honesto. Caseira de projetos. A ONG que faz atendimento. Dá para aprender. A cada encontro eu via algo florescer. Uma mulher que foi demitida injustamente recebeu orientação e entrou com ação. Outra encontrou coragem para falar com o filho sobre o que ela precisava para respirar. Um caso. Dona Lia, 52 anos, me procurou depois do primeiro encontro. Chorava quando falou que o patrão ameaçava. Eu ajudei a escrever uma carta, juntar comprovantes. Ela tinha medo de processar. No fim, conseguiu acordo. Sentou comigo no dia que pegou o cheque. Apertou minha mão e disse: eu não tenho quem me diga essas coisas. Eu chorei. Foi um choro de alívio. No trabalho, eu encontrei a rotina que cura. A rotina me deu o chão. Levanto cedo. Faço café. Verifico mensagens do grupo. Vou para a ONG. Atendi casos. Fiz curativo em quem precisou. Medi uma conversa difícil entre mãe e filha. Voltei a carregar meu jaleco antigo, às vezes, só para lembrar quem eu sou. Abri uma tarde semanal para atender mulheres que querem orientação legal. Chamei a Jorn. Ela chorou com a mão na boca. Eu segurava sua mão e pensava em todos os instantes que evitamos. Era culpa de ambas, vergonha mútua, medo de perder. Decidimos terapia. Não porque tudo estivesse quebrado, mas porque não queríamos repetir velhos silêncios. A terapeuta dela nos ouviu e nos orientou a pequenas regras. Dizem o que sabem, não assumam o mundo do outro.
Estabeleçam horários sem guerra. Pareceu bobo, parecia protocolo, mas funcionou. Fizemos acordos simples, uma noite por semana sem celular na mesa. Uma noite por semana para cozinhar juntas. Falar antes de tomar decisões grandes. Coisas. Foi preciso. Comecei a reparar amizades. Algumas voltaram devagar. A minha irmã, que mora em Minas, ligou pela primeira vez depois de semanas. Choramos no telefone. Eu contei menos detalhes do que ela queria. Ela me ofereceu ir para lá por um tempo. Pensei. Não fui. Preferi ficar e lutar aqui. Mas a ligação dela foi uma chegada. A mãe, em pensamento, me deu força. Lembrei. Chorei de novo. É sempre daqueles choros que limpam. O processo judicial seguiu. Há passos lentos que parecem eternos. Há audiências que reviram a alma. Houve retrocessos. Um laudo que demorou apareceu com atraso. Um testemunho se contradisse por medo. Mas outras confirmações vieram. Uma transferência foi explicada. Um fornecedor caiu. A imprensa apertou e fez ruído. A cidade olhou. E quando alguém me dizia, você fez bem, eu senti o peso dessa frase e a fragilidade que ela carrega. Ainda há dias difíceis. Ainda recebo recados anônimos. Ainda sinto pânico quando o telefone vibra à noite. Ainda olho pela janela quando um carro preto passa. Ainda tenho medo por quem eu amo. Mas há mais dias bons do que ruins. Há mais risos contidos na cozinha. Há menos tremores quando pego a chave. Uma manhã, há poucas semanas, abri a caixa postal e encontrei uma carta sem remetente. Dentro, um bilhete curto. Você tá indo bem. Não pare. Assinei com a mão trêmula. Guardei-o. Não sei se é verdade. Sei que, se for válido, pode mudar o jogo outra vez. Sei também que, se for mentira, pode ser uma tentativa de nos puxar para o medo. E eu prometi a mim mesma não ceder tão fácil. Amanhã tenho audiência de novo. E à noite tenho uma oficina para mulheres da comunidade. Levei a pasta com documentos, os certificados das últimas doações e um bolinho que a Marta fez. Vou dar a elas o que posso, instrução, café quente e um ponto de apoio. Antes de dormir, olho para a caixa onde guardo o colar. A chave miniatura brilha abaixo. Penso na voz que falou do arquivo. Penso no que mais pode vir. Penso naquilo que sempre me guiou. A necessidade de dizer não quando é certo. A necessidade de não calar. E então olho a janela. Lá as luzes da cidade piscam como uma promessa. Há mais luz agora. E um último desafio vem pela manhã. Uma ligação do advogado dizendo que há um documento novo. Processos que pareciam atolados andaram. Alguns foram presos, fornecedores, um braço sujo que puxava o fio. E Fernanda? Fernanda foi julgada. Houve o devido processo, os prazos, as delongas. Alguns pagaram com prisão, outros com vergonha pública e com a perda de tudo que sustentava. O diretor foi afastado, e o espelho do hospital, que refletia conivência, foi quebrando peça por peça. Eu vi nomes cair. Eu vi transferências bloqueadas. Vi cheques congelados. Vi a justiça fazer o que às vezes demora, mas faz. Foi uma catarse travada. Me doeu, me libertou. A casa das chaves, que eu só sonhava no papel, virou endereço. Não grande, não milionária, mas sólida. Uma sala com janelas grandes que deixam a luz entrar. Uma cozinha pequena onde a Marta me traz bolos e onde a dona Lúcia organiza as doações. Uma estante repleta de livros úteis, guias de direitos, cadernos de como arquivar provas, receitas de bolo e um vasinho com um antúrio que ainda insiste em florescer. Pessoas. Paguei o aluguel do novo espaço, comprei um computador decente, garanti que o fundo de apoio às mulheres tivesse um mínimo para emergências. Hoje eu tenho uma conta que não me envergonha. As noites de aperto não voltaram como estaca constante. Eu respiro. O que mais me surpreende é o reconhecimento humano. Colegas de trabalho, alguns que se encolhiam antes, agora me olham e me deixam entrar.
Tenho convites para participar de comissões. A prefeitura do bairro me chamou para conversar sobre políticas públicas. Não era só o som das minhas palavras. Era a matéria feita com provas na mão, o respeito conquistado. Recebi mensagens de mulheres do interior, de cidades que eu só conhecia pelas estradas, pedindo orientação. Eu respondi uma por uma. Levei para o coração. A relação com a Luísa mudou. Não foi mágica. Foi conversa, terapia, tropeços. Tivemos sessões com a terapeuta que nos ajudou a não transformar a raiva em silêncio. Aprendemos a dizer o que incomoda. E criamos PEC. Inspirar outras mulheres virou missão quase cotidiana. Vejo no rosto delas a surpresa de quem descobre que a idade não é cadeia. Em uma palestra, uma mulher com os cabelos brancos segurou meu braço e disse: "Eu pensei que minha chance tinha passado." Eu respondi: "Ela não passou. Ela mudou de lugar. E isto foi o que aprendi. Recomeço não é ponto final de uma idade. É vírgula com coragem." Mulheres com filhos, com contas, com medo, encontraram coragem para denunciar, para procurar assistência, para se reinventar. E isso me dá a melhor recompensa: ver outras mulheres erguendo as chaves de suas vidas. Não escondo que houve perdas. Algumas pessoas se afastaram mesmo depois de eu provar tudo. Algumas portas continuaram fechadas. O cofre vazio nunca reapareceu por completo. Há um processo que corre e as lacunas ficam ali. Recebo às vezes mensagens curtas. "Cuidado, elas podem voltar." Eu não escondo. Tenho medo. E sei que o medo é humano. Só que hoje eu o nomeio e não deixo. Recebi recentemente um reconhecimento formal do Conselho Local de Enfermagem. Não foi prêmio por glamour. Foi um certificado simples que me mostraram num evento modesto. Mas minhas mãos tremeram naquele palco de madeira. Eu subi, peguei o papel e disse: "Esse é de todas nós." E a plateia aplaudiu com força. Ainda existe o arquivo que não vi. Ainda há cartas sem remetente. Ainda existe o legalismo que demora. Há noites que eu olho a fechadura e penso em quem guardou o cofre. Às vezes, à noite, chega uma mensagem curta que faz o peito apertar. Saiba quando for hora. Eu deixo o telefone na mesa e respiro. Não corro. Aprendi a responder com calma. Não ignoro, não me assusto nem me ponho como mártir. Planejo. Se eu tenho uma lição que aprendi de verdade, que digo com o corpo e não só com a boca, é esta: recomeço é ato de coragem diário. Não é diante de plateia, é no silêncio de pagar uma conta, de decidir abrir a porta de uma casa das chaves, de acolher uma mulher que chora.